Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 17 de maio. Supremo Tribunal Federal lança ferramenta de inteligência artificial para classificar os processos de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. É a RAFA, Redes Artificiais Focadas na Agenda 2030 da ONU. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Segunda turma do STF fixa prazo para a conclusão de investigação contra o ex-senador Lindbergh Farias por suposto crime eleitoral. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral anuncia que eleições deste ano podem contar com a participação de mais de 100 observadores internacionais. E ainda, artistas urbanos ilustram um projeto do Supremo em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Eles promovem, através da própria arte, a cidadania e a democracia. O Supremo acaba de lançar uma ferramenta de inteligência artificial para classificar os processos de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. É a RAFA, Redes Artificiais Focadas na Agenda 2030 da ONU. A RAFA entra em cena na rotina de magistrados e servidores para ajudar na identificação entre os processos de temas como meio ambiente e redução da desigualdade, seguindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Nós passamos a olhar as ações judiciais não sob a ótica objetiva de direito administrativo, direito tributário, direito previdenciário, mas sob a ótica do sujeito de direito, titular do direito humano protegido pela Constituição. Não adianta falarmos na identificação de processos que são relacionados aos importantes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sociais da Agenda Sustentável, da Agenda 2030 da ONU, mas se a gente não conseguir classificar, identificar e padronizar essa informação, não é possível realmente traçar linhas estratégicas para a sua efetivação. É o uso da inteligência artificial, algoritmos treinados para execução de atividades específicas. Inteligência é a habilidade de aprender, compreender e pensar de uma forma lógica sobre as coisas e fazer isso de uma forma boa, de fazer isso bem. E a inteligência artificial é a gente estudar e desenvolver sistemas computacionais que podem copiar ou imitar o comportamento dessa inteligência humana, de tal forma que a gente possa empregar a inteligência artificial em tarefas cognitivas, tarefas que nós humanos fazemos bem, como classificar imagens, como reconhecer textos, como ler, como aprender a partir desse tipo de fonte, mas utilizar o computador, treinar o computador para que ele possa fazer isso. E dessa forma a gente ganhar escalabilidade, aperfeiçoar os nossos processos, fazer mais coisa em menos tempo. O STF também conta com o robô Vitor, que analisa os recursos extraordinários recebidos de todo o país, especialmente quanto à classificação em temas de repercussão geral de maior incidência. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, participou hoje à tarde da cerimônia de promulgação da emenda constitucional que aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima para que alguém seja indicado para nomeação no Supremo e em tribunais superiores. A solenidade foi no Senado Federal. Para o ministro Fux, a promulgação da emenda é uma prova concreta da harmonia e da independência entre os poderes da República e valoriza a natural sabedoria que a magistratura vai transmitindo ao longo do tempo. O STF vai apresentar nesta quarta-feira as parcerias para ações e projetos do Programa de Combate à Desinformação no âmbito do Tribunal. É mais uma iniciativa da Corte na batalha contra as fake news. O Programa de Combate à Desinformação conta com 34 parceiros para realizar ações educativas e difundir informações corretas sobre a justiça. O projeto foi criado no ano passado para enfrentar os efeitos negativos das fake news no Poder Judiciário.
A divulgação das primeiras iniciativas do programa vai ser feita nesta quarta-feira pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, e pelo secretário-geral da Presidência do Supremo, Pedro Felipe Oliveira. O STF também vai promover uma rodada de conversas sobre o tema com representantes de tribunais, instituições dos setores público, privado e da sociedade, além de universidades. O Programa de Combate à Desinformação foi elaborado com base no Sistema de Proteção das Liberdades de Comunicação, previsto na Constituição, na Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, no Marco Civil da Internet e na Lei Geral de Proteção de Dados, tendo em vista que a disseminação das notícias falsas é potencializada nas redes sociais. O lançamento do Programa de Combate à Desinformação vai ser nesta quarta-feira, às 11h30 da manhã, na sala de sessão da primeira turma, na sede do Supremo Tribunal Federal. A abertura do evento vai ser transmitida ao vivo pela TV Justiça e pela Rádio Justiça. O seminário com debate sobre o tema se estende até quinta-feira e você poderá acompanhar tudo pelo YouTube do STF. A programação completa pode ser acessada no portal do Supremo, stf.jus.br. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal fixou prazo de 120 dias para o Ministério Público concluir as investigações no processo em que o ex-senador Lindbergh Farias é acusado de crimes eleitorais. Os ministros também decidiram pelo trancamento de ação contra o ex-presidente da Bunge Alimentos, denunciado por crimes ambientais. A defesa do argentino Raul Alfredo Padilha, ex-presidente da Bunge Alimentos, pede o trancamento de ações penais a que responde na Justiça Federal do Rio Grande do Sul por crimes ambientais. Segundo o Ministério Público Federal, a unidade da empresa na cidade de Rio Grande mantinha um depósito de resíduos nocivos e descartava parte desse material no curso hídrico do Saco da Mangueira, com potenciais riscos à saúde humana, à fauna e à flora, e em desacordo com as normas ambientais. O julgamento foi iniciado na segunda turma, mas depois foi suspenso por um pedido de vista. Na retomada, a ministra Carmen Lúcia votou para conceder habeas corpus e determinar o trancamento dos processos por ausência de provas, acompanhando o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. Na denúncia analisada, não foram descritos elementos mínimos sinalizadores de que o paciente tenha tomado conhecimento dos crimes ambientais ou das práticas aqui consideradas criminosas que teriam beneficiado a empresa, portanto, de que ele era integrante. Por maioria de votos, a segunda turma decidiu pelo trancamento da ação. Na sequência, os ministros retomaram o julgamento de um processo em que o ex-senador Lindbergh Farias é investigado por possíveis crimes eleitorais, enquanto era prefeito de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A segunda turma, em março de 2019, já havia determinado por unanimidade a remessa de inquérito à Justiça Eleitoral do Rio. Faltava definir o prazo para que fosse concluída a investigação. O julgamento estava empatado e o ministro André Mendonça apresentou o voto. Dou provimento, em parte, ao agravo para que o inquérito seja remetido à Justiça Eleitoral com prazo de 120 dias para a conclusão das investigações. Penso ser esse, salvo melhor juízo, um tempo também razoável para a conclusão do inquérito. A segunda turma, por maioria, acompanhou o entendimento do ministro André Mendonça. A seguir, o presidente do TSE anuncia convite para observadores internacionais atuarem nas eleições deste ano. Voltamos já. A TV Justiça é de suma importância para a sociedade, porque ela mostra o dia a dia do judiciário e de todos os seus envolvidos. Ela é completamente diferente de todos os outros jornais e eu digo isso porque as informações trazidas são sempre temas presentes na rotina do brasileiro, são questões jurídicas que muitos desconhecem ou têm dúvida, enfim, trazendo esclarecimentos à sociedade em geral.
O ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, anunciou nesta terça-feira que a Corte convidou de forma inédita para atuarem como observadores internacionais nas eleições brasileiras todos os organismos e centros especializados no assunto. Nossa meta é ter mais de 100 observadores internacionais durante o processo eleitoral no Brasil. A tranquilidade eleitoral, a total transparência, a eficiência da justiça eleitoral em um país das dimensões da relevância do Brasil é também a tranquilidade que pode se projetar para toda a região. Temos consciência do nosso dever cívico nacional e também consciência do nosso dever cívico transfronteiriço. E daqui a pouco, logo depois do Jornal da Justiça, você pode acompanhar ao vivo a transmissão da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Henrique Amaral tem as informações. Na sessão de daqui a pouco, os ministros devem julgar a prestação de contas da campanha à presidência da República de 2018 de Ciro Gomes e Cátia Abreu. Ciro e Cátia foram candidatos a presidente e vice, respectivamente, pelo Partido Democrático Trabalhista naquela eleição. Bom, o Ministério Público Eleitoral e a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias do TSE deram pareceres pela aprovação com ressalvas da prestação de contas, além da devolução de quase R$1.300.000 aos cofres públicos. O ministro Sérgio Banhos é o relator desse processo. O Superior Tribunal de Justiça e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo assinaram um acordo para a prevenção de litígios. O acordo de cooperação prevê o intercâmbio de dados, documentos e de apoio técnico para racionalizar a tramitação dos processos. Por meio da inteligência artificial e a troca de informações, é possível mapear os processos em curso no STJ com a atuação da PGE de São Paulo, sobre os quais já haja entendimentos firmados pela Corte. Os recursos identificados como sem probabilidade de êxito podem ser separados para a formalização de desistência. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou que esse tipo de parceria é uma forma de prevenção de litígios e que iniciativas como essa fortalecem a missão constitucional de Corte de Precedentes. Ganhamos com a jurisdição, porque quando a gente prepara procuradores, tribunal, com relação à jurisprudência, com relação à inteligência artificial, nós ganhamos muito em qualidade e produtividade, mas, sobretudo, ganha a cidadania. Por isso que eu digo que esse projeto é um projeto dando as mãos. Todos participando, trocando experiência, porque queremos o melhor para o nosso país. Participaram da cerimônia de assinatura do acordo o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, procuradores do Estado, além do ministro do STJ, Moura Ribeiro, e juízes auxiliares da presidência. A Procuradora-Geral Paulista acredita que a parceria é mais um passo para a diminuição da litigiosidade. A nossa expectativa é que, por meio desse termo de cooperação, nós possamos qualificar a nossa atuação, fazer um planejamento estratégico dos processos que estão sob a responsabilidade da Procuradoria, de maneira a utilizar os recursos de inteligência artificial para identificar demandas repetitivas, para identificar as questões, as teses que são mais relevantes e aquelas teses que eventualmente devam ser revistas pelo Estado. E com isso, nós acabamos por contribuir para uma diminuição da litigiosidade e por uma qualificação mesmo do trabalho que é feito pela Procuradoria ao mover o Judiciário e pelo Judiciário na entrega do serviço público que presta à sociedade. A parceria com a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo foi firmada com base nos resultados expressivos alcançados pelo Acordo de Redução de Litígios com a Advocacia Geral da União. Desde o início do acordo, as medidas de desjudicialização atingiram mais de 468 mil processos no STJ. E no próximo bloco, o CNJ formaliza adesão ao Pacto Nacional pela Educação. Voltamos em instantes. A TV Justiça comemora seus 20 anos. E isso é razão de imenso orgulho não só para nós, operadores do direito, mas, sobretudo, para toda a sociedade em geral. Porque informar também é um ato de cidadania. Parabéns, TV Justiça.
pelos excelentes serviços prestados à comunidade brasileira. O Conselho Nacional de Justiça aderiu hoje ao Pacto Nacional pela Educação. O Pacto Nacional pela Educação é um fórum permanente de diálogo entre executivo, legislativo, judiciário e setores da educação. Agora, com a adesão do Conselho Nacional de Justiça, órgãos de controle do judiciário passam a fazer parte desse pacto. Entre eles, a Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas e o Instituto Rui Barbosa. O presidente do CNJ e do Supremo, ministro Luiz Fux, falou sobre o que vai ser feito. O objetivo do pacto é promover uma agenda comum de modo a facilitar a atuação articulada e colaborativa voltada ao enfrentamento dos impactos causados pela pandemia na educação pública brasileira em tempos recentes, lamentavelmente. O ministro citou um relatório do Banco Mundial sobre os impactos da pandemia na educação. Os impactos negativos causados pela pandemia da Covid na educação brasileira podem ser graves e, o que é pior, duradouros. Com a pandemia, 2 a cada 3 crianças brasileiras podem não aprender a ler adequadamente. Essa afirmação do Banco Mundial se baseia no chamado Índice de Pobreza de Aprendizagem. Eu sempre costumo destacar que a maior miséria do nosso país não é econômica, é a miséria intelectual. Com o pacto, o judiciário pode contribuir, por exemplo, com dados sobre necessidades da educação que tramitam nos tribunais brasileiros e ajudar na elaboração de políticas públicas. A tramitação eletrônica de processos judiciais facilita a solução de conflitos em Mato Grosso. É o juízo 100% digital, que agora está em todas as unidades judiciais do estado. Com o celular na mão, a Michele explica que procurou o advogado Dene depois que teve sua conta do Instagram hackeada. Foi aí que conheceu o juízo 100% digital. Comerciante, ela ficou positivamente surpresa com a agilidade na tramitação do processo, tudo de forma virtual. Tudo muito prático, muito eficiente, né? Sem precisar se deslocar até o escritório ou se deslocar até o fórum, né? E precisar ali aguardar horas de atendimento, senha. Então, assim, veio para facilitar mesmo e realmente, de fato, acelerou, né, os processos. Ao ser contratado, o advogado Denis sugeriu a Michele que aderisse ao juízo 100% digital. Ele elenca algumas vantagens para o judiciário, o cliente e para os operadores do direito. Colega de profissão, Luara também fala dos benefícios e afirma que nas petições iniciais de seu escritório, a adesão ao juízo 100% digital já virou um tópico do documento. Hoje a gente aqui no escritório tem aderido muito, tanto que a gente tem colocado um tópico dentro das ações iniciais, antes de protocolar qualquer ação, tanto na área civil como na área criminal, juizado ou justiça comum, justamente para a gente dar essa informação e aderir isso e o juiz entender que a gente quer 100% digital, ou seja, tanto as intimações como as audiências que podem ser feitas por videoconferência, e isso tem facilitado a nossa rotina, porque há uma economia, né, tanto de deslocamento, facilitado o nosso acesso aos tribunais, aos fóruns. Eu entendo que foi muito benéfico, não só para nós advogados, mas também para as partes, para os serventuários da justiça. Um exemplo que eu gosto sempre de dar é em relação às audiências. Antigamente, as audiências, quando eram designadas, tanto a parte, o advogado, deveriam comparecer até o fórum para a realização dessa audiência. Hoje, já com o juízo 100% digital, tornou muito mais fácil e prático, uma vez que a parte e o advogado somente precisa de um celular e também uma conexão com a internet para a realização dessa audiência. Desde o início deste mês, o juízo 100% digital já está implementado nas 280 unidades judiciárias de todo o Mato Grosso. A novidade foi implementada por etapas. Eram 13 unidades no projeto piloto, depois passou a 89 e agora chega a todas as unidades judiciárias do estado. Quem começou utilizando antes já faz do juízo 100% digital uma rotina de trabalho. Os resultados já começam a aparecer.
E nem mesmo os excluídos digitais são deixados para trás. A Sala Passiva garante o acesso à justiça 100% digital. Olá, bom dia. Podemos começar? Nós já estamos com a sala em pleno funcionamento, ela já foi testada, portanto, ela já é eficiente para o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Portanto, nós estamos cumprindo um requisito constitucional da duração razoável do processo, encurtando o tempo daquilo que já era mais rápido que o anterior, que é o processo judicial eletrônico. Quando a gente faz essa provocação, a nível de emenda, a nível até de um processo que já está tramitando, a gente teve sempre 100% de aceitação, parafraseando inclusive o próprio nome da ferramenta, do procedimento. Os advogados tendem a entender e acabam optando e, quando o processo já é mais antigo, concordando com a utilização do juízo 100% digital. A economicidade que isso vai representar, não só em questão financeira, mas de tempo de duração do processo, vai ser um dos grandes avanços que a curva de espaço de tempo vão verificar e constatar. E sabe a Michele, que você conheceu no início desta matéria? Então, o caso dela com a rede social já está tramitando e o juízo 100% digital já é essencial para o processo dela. Eu entrei com uma ação recentemente, e coincidiu da audiência cair na data que eu não vou estar aqui, que eu vou estar em outro país. Então, facilitou bastante, porque eu vou poder participar da audiência mesmo estando longe, não vou ter que cancelar ou remarcar, não vai ter nenhum tipo de problema, vai ser simples, vai ser fácil. Artistas urbanos ilustram o projeto do Supremo Tribunal Federal sobre liberdades. A exposição é um dos trabalhos para celebrar os 200 anos da independência do Brasil. Um dia de muito grafite na Praça dos Três Poderes. 14 artistas de diferentes regiões do país se inspiraram em artigos produzidos pelos ministros do Supremo sobre liberdade econômica do trabalhador, sindical, liberdade de ir e vir, de reunião, de imprensa, de expressão sexual, voto empresarial e liberdade religiosa. O presidente do Supremo, Luiz Fux, e o ministro Luiz Roberto Barroso viram os painéis de perto e conversaram com os artistas. Eu achei excepcional e essa aproximação com artistas populares e grafiteiros, trabalhos extraordinários. O mais impressionante é que não tem esboço, não tem métrica, eles chegam e fazem na hora. O projeto Liberdades é realizado pelo Supremo e pelo Instituto Justiça e Cidadania, em comemoração aos 200 anos de independência do Brasil. Serão produzidos uma cartilha para o público jovem, com as ilustrações em grafite, resumos dos artigos e também um livro com a íntegra dos textos. Na origem, os grafiteiros não eram vistos como verdadeiros artistas. E hoje é uma prova concreta que eles são super artistas e, além disso, eles promovem, através da própria arte, a cidadania e a democracia. O projeto vem trazer a cidadania, aproximar a cidadania desses jovens, de forma que eles entendam um pouco mais da importância do exercício da cidadania e se aproximem também do Supremo Tribunal Federal como instância máxima do Poder Judiciário. O lançamento das publicações está previsto para a primeira quinzena de agosto. O projeto integra o Programa de Combate à Desinformação do Supremo, criado para desmentir notícias falsas e difundir informações corretas sobre o STF. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, até amanhã.